No hospital, Tonho vive um momento crítico e misterioso, ficando entre a vida e a morte, enquanto todos acreditam que é apenas uma piora natural do seu estado. O que ninguém imagina é que Mirinho, tomado por ambição e frieza, prepara uma armação silenciosa para se livrar do rival e garantir seu caminho livre de uma vez por todas. Mas Lúcia começa a ligar os pontos e percebe que existe algo muito errado acontecendo diante dos seus olhos. Enquanto o estado de Tonho piora sem explicação, uma pergunta domina tudo. O que vai acontecer com Mirinho quando essa verdade vier à tona? E será que Lúcia vai conseguir impedir o pior a tempo de salvar o homem que ama? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Tonho nas mãos de Mirinho. O silêncio toma conta do quarto do hospital, assim que a enfermeira termina os últimos procedimentos e sai para buscar novos medicamentos. Mirinho, que observava tudo do lado de fora com extrema atenção, espera apenas alguns segundos para ter certeza de que ninguém voltará. Então, olha discretamente para os dois lados do corredor, certifica-se de que está completamente sozinho e fecha a porta com cuidado atrás de si. Tonho continua desacordado, respirando com dificuldade, completamente indefeso sobre a cama. O vilão caminha lentamente até a cabeceira, cruza os braços por alguns instantes e encara o rival com um sorriso carregado de desprezo. Olha só você, quem diria? O grande Tonho, que sempre teve todo mundo do lado, agora não consegue nem abrir os olhos para se defender. Mirinho balança a cabeça em tom de deboche, como se estivesse se divertindo com a situação. A Lúcia ainda acredita que você vai sair dessa cama. Coitada, ela não faz ideia de que o destino resolveu sorrir justamente para mim. Se aproximando da mesa onde está o frasco preparado por Onildo, o vilão observa cuidadosamente a medicação. Por um instante, chega a ouvir passos no corredor e prende a respiração. Quando percebe que alguém apenas passou em frente ao quarto, relaxa novamente. Um sorriso malicioso surge em seu rosto. Sem perder tempo, ele abre o frasco, despeja toda a solução na pia do banheiro do quarto e deixa que a última gota escorra pelo ralo. Em seguida, enche o recipiente com água, tomando o cuidado de deixá-lo exatamente na mesma quantidade em que estava antes. Depois de fechar o frasco, Mirinho o posiciona no mesmo lugar e admira o próprio trabalho. Perfeito. Ninguém vai desconfiar de absolutamente nada. Ele volta até a cama e observa Tonho por mais alguns segundos. Agora sim você saiu definitivamente do meu caminho. Aproveita essa viagem, porque dessa vez não tem passagem de volta. O vilão chega a dar uma leve risada, completamente convencido de que acabou de vencer a disputa pela atenção de Lúcia. Antes de sair, ainda ajeita o lençol do rival de forma irônica. Descansa bastante. Da próxima vez que todo mundo entrar aqui, vai ser só para se despedir de você. Mirinho abre a porta lentamente e retorna ao corredor como se nada tivesse acontecido. Na sala de espera, o clima é completamente diferente. Caetana permanece de mãos unidas, rezando sem parar. Algumas lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ela tenta manter a esperança. Outros familiares conversam em voz baixa, apreensivos com o estado de Tonho. Mirinho entra exibindo um sorriso satisfeito, quase impossível de esconder. Ao perceber que algumas pessoas olham em sua direção, ele muda completamente a expressão, abaixa a cabeça e passa a fingir preocupação. Lúcia, porém, observa cada movimento do rapaz. Ela franze a testa. Há algo naquele comportamento que simplesmente não lhe parece natural. Enquanto todos permanecem concentrados na situação de Tonho, ela continua encarando Mirinho sem desviar o olhar. O vilão percebe que está sendo observado e força uma expressão de tristeza, chegando até a suspirar teatralmente. Lúcia não se convence. Ela caminha lentamente até ele. Mirinho disfarça o nervosismo cruzando os braços. Lúcia pergunta, sem rodeios: "Onde você estava esse tempo todo?" Por uma fração de segundo, Mirinho hesita.
Logo em seguida, força um sorriso discreto. Eu? Fui até o banheiro lavar o rosto. Esse clima aqui tá pesado demais. Lúcia continua olhando diretamente nos olhos dele. Engraçado. Porque o banheiro fica para o outro lado. Mirinho sente o golpe, mas rapidamente tenta contornar a situação. Resolvi dar uma volta antes. Precisava respirar um pouco. Ela cruza os braços. Você sempre inventa uma desculpa diferente quando está escondendo alguma coisa. O vilão sorri com sarcasmo. Você anda prestando atenção demais em mim. Estou começando a achar que pensa mais em mim do que deveria. Lúcia revira os olhos, claramente incomodada. Não confunda desconfiança com interesse. Eu só aprendi que, quando você aparece perto do Tonho, alguma coisa ruim costuma acontecer. Mirinho ergue as sobrancelhas, fingindo indignação. Nossa! Então agora eu virei responsável por tudo de ruim que acontece nessa fazenda? Lúcia responde imediatamente. Você vive dizendo que mudou, mas sempre aparece quando alguma tragédia acontece. Coincidência demais deixa de ser coincidência. Por alguns segundos, os dois permanecem se encarando. Mirinho sustenta um sorriso discreto, tentando esconder o incômodo por perceber que Lúcia continua desconfiando dele. Então, aproxima-se apenas o suficiente para falar em voz baixa. Continua perdendo tempo comigo. Enquanto isso, talvez seja melhor aproveitar cada minuto ao lado do Tonho. Lúcia sente um arrepio percorrer seu corpo. O tom frio daquela frase faz seu coração acelerar. Ela encara Mirinho mais uma vez e responde com firmeza. Pode fingir o quanto quiser. Meu pressentimento nunca falha, e ele está dizendo que você aprontou alguma coisa. Sem responder, Mirinho apenas abre um sorriso discreto, vira as costas e se afasta lentamente pelo corredor, deixando Lúcia ainda mais inquieta e convencida de que o vilão acabou de dar mais um passo em seu plano sombrio. As palavras enigmáticas de Mirinho continuam ecoando na cabeça de Lúcia. Quanto mais ela pensa no sorriso que ele tentava esconder e na maneira estranha como respondeu às suas perguntas, mais seu coração acelera. Um arrepio percorre seu corpo inteiro, como se estivesse recebendo um aviso de que alguma tragédia está prestes a acontecer. Sem conseguir ignorar aquele pressentimento, ela arregala os olhos de repente. Não, tem alguma coisa errada. Sem dar qualquer explicação às pessoas que estão na sala de espera, Lúcia sai praticamente correndo pelo corredor do hospital. Seu desespero chama a atenção de Caetana, que se levanta assustada. Lúcia, o que aconteceu? Mas a jovem nem sequer responde. Ela apenas acelera os passos, tomada pela angústia. Ao chegar ao quarto, abre a porta rapidamente e encontra Tonho exatamente como havia deixado. Desacordado, respirando lentamente, ela corre até a cama. Com as mãos trêmulas, toca a testa do namorado, observa sua respiração e verifica cuidadosamente o frasco da medicação. Depois de alguns segundos, respira um pouco mais aliviada. Você continua aqui. Mesmo assim, seu semblante permanece preocupado. Ela acaricia delicadamente o rosto de Tonho. Desculpa esse susto. Eu sei que parece loucura, mas alguma coisa me trouxe correndo até você. Nesse instante, uma voz surge atrás dela. Está procurando alguma coisa? Lúcia se assusta e se vira imediatamente. Mirinho está parado na porta, apoiado no batente, observando toda a cena com um sorriso discreto, quase provocador. Ela fecha completamente a expressão. O que você está fazendo aqui? O vilão ergue as sobrancelhas, fingindo surpresa. Esse quarto é propriedade sua agora? Achei que o hospital fosse um lugar público. Lúcia continua encarando cada movimento dele. Você ainda não respondeu minha pergunta. Mirinho entra alguns passos no quarto. Na verdade, eu é que queria entender uma coisa. Por que você entrou aqui tão desesperada? Está achando que eu faria alguma coisa contra o Tonho? Lúcia não desvia os olhos. Você quer mesmo que eu responda? Mirinho abre um sorriso debochado. Pode responder. Estou curioso. Ela cruza os braços.
porque essa não seria a primeira vez que você tenta prejudicar o Tonho. O sorriso do vilão diminui. Lúcia continua. Ou você acha que eu esqueci daquele acidente com o cavalo? Até hoje ninguém conseguiu me convencer de que aquilo foi apenas uma coincidência. Mirinho solta uma risada irônica. Você realmente gosta de viver presa ao passado. Ele balança a cabeça com falsa tranquilidade. Já faz tanto tempo. Acho que está na hora de amadurecer e deixar certas histórias para trás. Lúcia rebate imediatamente. Quem faz o mal costuma pedir para os outros esquecerem. Quem sofreu nunca esquece. Por um instante, Mirinho perde o sorriso. Logo em seguida, recupera a postura dissimulada. Você cria monstros na própria cabeça. Lúcia dá um passo na direção dele. E talvez você esteja acostumado demais a manipular as pessoas. Só que comigo isso não funciona. O vilão resolve diminuir ainda mais a distância entre eles. Ele sorri de maneira provocadora. Você fala tanto de mim. Presta atenção em tudo o que eu faço. Até parece que eu nunca saio da sua cabeça. Lúcia imediatamente recua um passo. O desconforto em seu rosto é evidente. Não chega mais perto. Mirinho apenas para porque percebe a firmeza no olhar dela. Está com medo de mim? Ela responde sem hesitar. Não. Estou tentando proteger quem eu amo. O vilão sorri de canto. Então esse seu famoso sexto sentido voltou a funcionar? Lúcia respira fundo. Um novo arrepio percorre seu corpo. Ela olha rapidamente para Tonho e depois volta a encarar Mirinho. Pode debochar o quanto quiser. Mas toda vez que esse pressentimento aparece, alguma coisa ruim acontece. Mirinho bate palmas lentamente, em tom de sarcasmo. Impressionante. Daqui a pouco você vai querer abrir um consultório de vidência. Lúcia ignora a provocação. Meu sexto sentido nunca falhou comigo. E ele está gritando que você aprontou alguma coisa. O vilão finge indignação. Leva uma das mãos ao peito. Eu? Você realmente acha que eu seria capaz de machucar alguém? Ela responde olhando diretamente nos olhos dele. Capaz? Você já provou várias vezes que é. Os dois permanecem em silêncio durante alguns segundos. A tensão toma conta do quarto. Então Mirinho abre um sorriso frio, daqueles que escondem segundas intenções. Tudo bem. Vou respeitar seu pedido e manter distância. Ele faz uma pequena pausa antes de continuar. Mas, se acontecer o pior, e o Tonho não resistir, saiba que eu estarei por perto para enxugar suas lágrimas. Quem sabe esse não seja o momento em que você finalmente percebe que escolheu o homem errado. Lúcia sente o estômago revirar. As palavras do vilão soam muito mais como uma ameaça do que como um simples comentário. Ela tenta responder, mas um nó se forma em sua garganta. Sua respiração fica pesada. Mirinho percebe o impacto daquelas palavras e sorri, satisfeito consigo mesmo. Sem dizer mais nada, vira as costas e deixa o quarto lentamente, completamente convencido de que conseguiu abalar Lúcia. Assim que a porta se fecha, ela permanece imóvel por alguns segundos. As lágrimas começam a encher seus olhos. Ela volta a se aproximar da cama, segura delicadamente a mão de Tonho e acaricia seus dedos. Você ouviu isso, meu amor? Me diz que eu não estou ficando maluca. Ela sorri de forma triste. Cada palavra daquele homem parece escondida atrás de outra. É como se ele soubesse de alguma coisa que nós ainda não descobrimos. Lúcia aperta a mão de Tonho com carinho. Eu prometo que ninguém vai fazer mal a você. Enquanto eu estiver aqui, vou proteger você de qualquer pessoa, principalmente do Mirinho. Tonho continua desacordado e não consegue responder. Mesmo assim, sua simples presença ao lado dele fortalece Lúcia, que transforma sua preocupação em determinação. Sem imaginar que seu pressentimento está certo, ela decide permanecer ao lado do namorado, convencida de que a verdadeira batalha contra Mirinho está apenas começando. Algum tempo depois de deixar o hospital, Mirinho retorna para a fazenda, tentando manter a mesma postura tranquila de sempre. Por fora,
Ele faz questão de demonstrar serenidade, cumprimentando alguns empregados e caminhando sem qualquer sinal de nervosismo. Mas por dentro, a sensação de vitória é inevitável. Convencido de que ninguém percebeu sua passagem pelo quarto de Tonho, ele acredita que seu plano foi executado com perfeição e que em poucas horas toda a família estará chorando a morte do rival. O que ele não imagina é que existe alguém observando cada um de seus movimentos. Do outro lado do jardim, Virginia permanece parada, acompanhando sua chegada desde o momento em que ele atravessa o portão da fazenda. A jovem estranha o horário, repara na tentativa do noivo de esconder um sorriso e percebe que ele evita encará-la diretamente. Quanto mais o observa, mais cresce a certeza de que Mirinho está escondendo alguma coisa. Sem perder tempo, ela caminha em sua direção e bloqueia sua passagem. Mirinho é obrigado a parar. Ao notar a expressão séria da noiva, ele força um sorriso discreto, tentando parecer tranquilo. Que foi? Você está me olhando desse jeito por quê? Virginia não responde imediatamente. Ela continua encarando o rosto dele como se esperasse que o próprio Mirinho resolvesse confessar alguma coisa. O silêncio entre os dois dura alguns segundos e deixa o vilão claramente desconfortável. Só então ela quebra o silêncio. Eu quero saber onde você estava. Mirinho tenta rir da situação, fingindo que a pergunta não passa de uma crise de ciúmes. Desde quando eu tenho que prestar contas de todos os lugares onde eu vou? Virginia mantém a postura firme. Ela cruza os braços e continua observando cada reação dele. Engraçado. Você respondeu uma pergunta que eu nem fiz. Eu só perguntei onde você estava. Percebendo que caiu na própria armadilha, Mirinho desvia o olhar por alguns instantes, procurando uma desculpa convincente. Fui resolver umas coisas da fazenda, nada demais. Antes mesmo que ele termine de falar, Virginia ergue a mão, impedindo que continue. Um sorriso debochado surge em seu rosto. Ela balança a cabeça negativamente e solta uma pequena risada, deixando claro que não acredita em absolutamente nada. Pode parar por aí. Eu só queria descobrir se você ainda teria coragem de mentir olhando dentro dos meus olhos. Mirinho fecha o semblante. Do que você está falando? Ela dá mais um passo em sua direção. Eu sei muito bem onde você esteve. Você foi até o hospital. Durante alguns segundos, Mirinho permanece completamente imóvel. Seu silêncio acaba funcionando como uma confissão. Percebendo que não conseguirá negar por muito mais tempo, ele solta um suspiro de irritação e resolve admitir apenas parte da verdade. Com um tom aparentemente tranquilo, responde: Tá certo, eu fui. Resolvi visitar o Tonho. Assim que escuta aquela justificativa, Virginia não consegue conter uma gargalhada carregada de sarcasmo. Ela leva a mão à testa, como se tivesse acabado de ouvir a desculpa mais absurda do mundo. Depois volta a encará-lo, com ironia. Visitar o Tonho? Pelo amor de Deus, Mirinho! Você acha mesmo que eu vou acreditar numa história dessas? Logo você, que sempre fez questão de dizer que não suportava olhar para a cara dele? Mirinho tenta sustentar a mentira. As pessoas mudam. Virginia sorri com desdém. Mudam? Você passou meses alimentando ódio por aquele rapaz. Quantas vezes eu ouvi você dizer que o Tonho era o maior problema da sua vida? Quantas vezes vi você comemorando quando alguma coisa dava errado para ele? Mirinho começa a perder a paciência. Pera lá. Eu nunca falei que queria ver o Tonho morto. Virginia imediatamente rebate. Ela nem permite que ele termine o raciocínio. Nem precisava falar com essas palavras. Eu conheço você melhor do que imagina. Você nunca precisou dizer que queria ver o Tonho dentro de um caixão. Bastava olhar para sua cara toda vez que ele aparecia perto da Lúcia. Ao ouvir o nome da jovem, Mirinho revira os olhos de maneira impaciente. Ele faz questão de demonstrar desprezo pela acusação. Lá vem você inventar essa história outra vez. Parece que ficou obcecada por essa ideia. Virginia continua firme. Obcecada não, atenta.
porque qualquer pessoa percebe que você nunca aceitou perder a Lúcia. Mirinho responde imediatamente: eu não quero saber da Lúcia. Ela cruza novamente os braços e sorri de forma provocadora. Você acabou de mentir pela segunda vez. Aquela insistência começa a incomodar profundamente o vilão. Ele respira fundo, aperta os punhos e, pela primeira vez, deixa escapar parte de sua verdadeira personalidade. Seu olhar endurece completamente. Quer saber? Você está tão interessada na minha vida que eu vou acabar com essa curiosidade de uma vez. Virgínia permanece em silêncio. Mirinho continua, falando em um tom frio que chega a assustá-la. Eu realmente fui ao hospital, mas não foi para ver a Lúcia. Ele faz uma breve pausa antes de completar. Eu fui garantir que o Tonho não melhorasse. As palavras caem como uma bomba. O sorriso desaparece completamente do rosto de Virgínia. Ela sente um frio percorrer todo o corpo. Sem acreditar no que acabou de ouvir, pergunta quase sussurrando: o que você quis dizer com isso? Mirinho responde com uma tranquilidade assustadora: exatamente o que você entendeu. Virgínia insiste: Mirinho, o que foi que você fez? O vilão simplesmente dá de ombros, como se estivesse comentando algo sem importância. Depois, abre um sorriso discreto. Troquei toda a medicação dele por água. Por alguns segundos, Virgínia perde completamente a reação. Ela leva as duas mãos até a boca, dá alguns passos para trás e encara o noivo como se estivesse diante de um estranho. Você ficou completamente louco? Mirinho demonstra total indiferença. Louco seria deixar aquele sujeito sobreviver. Virgínia balança a cabeça várias vezes, completamente chocada. Você tem noção do tamanho da barbaridade que acabou de cometer? O vilão mantém o mesmo sorriso frio. Tenho. E faria de novo se fosse preciso. A jovem começa a andar de um lado para o outro, visivelmente nervosa. Ela passa as mãos pelos cabelos e tenta organizar os pensamentos. Depois encara Mirinho novamente. Se alguém descobrir isso, você vai ser preso. Antes mesmo que ela termine a frase, Mirinho a interrompe com uma gargalhada cheia de arrogância. Preso? Por quê? Ninguém me viu entrando naquele quarto. Ninguém sabe que eu estive lá. Foi tudo calculado. Virgínia continua completamente abalada. Eu sabia que você era capaz de muita coisa, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Mirinho sorri de maneira cínica. Engraçado ouvir esse discurso justamente de você? Ela franze a testa. Como assim? O vilão aproveita para inverter a situação. Agora resolveu virar exemplo de honestidade? Quantas armações você já fez? Quantas mentiras já contou? Virgínia responde sem hesitar. Eu nunca disse que sou uma santa. Já errei muito, sim. Mas existe um limite entre manipular uma situação e tentar tirar a vida de alguém. Eu nunca coloquei a saúde de uma pessoa em risco. O que eu fiz não chega nem perto do que você acabou de confessar. Mirinho deixa o sorriso desaparecer. Seu olhar fica frio e ameaçador. Ele diminui a distância entre os dois, fazendo Virgínia sentir um certo desconforto. Falando baixo, mas com firmeza, ele faz um aviso que soa como uma ameaça. Então faça um favor para nós dois. Feche essa boca e esqueça tudo o que acabou de ouvir. Virgínia permanece imóvel. Mirinho continua. E aproveita para parar de repetir que eu fiz isso para chamar a atenção da Lúcia. Agora você sabe muito bem que não fui atrás dela. Eu fui apenas terminar um serviço que precisava ser feito. Virgínia permanece olhando para o noivo por vários segundos. Apesar do choque ao descobrir até onde Mirinho é capaz de chegar, uma pequena parte dela sente um inesperado alívio ao perceber que estava completamente enganada sobre a suposta obsessão dele por Lúcia. Ainda assim, esse alívio dura muito pouco. O medo passa a falar mais alto. Pela primeira vez, ela entende que está dividindo a vida com um homem frio, calculista e capaz de cometer um crime sem demonstrar o menor remorso, uma descoberta que muda completamente a maneira como ela passa a enxergar Mirinho dali em diante.
O tempo parece se arrastar dentro do quarto do hospital. Depois da saída de Mirinho, Lúcia permanece ao lado de Tonho como uma sentinela silenciosa, observando cada pequeno movimento do rapaz, como se qualquer mudança pudesse indicar melhora ou piora. O som constante dos aparelhos médicos cria um clima ainda mais pesado, enquanto a jovem tenta se manter firme, mesmo sentindo o coração apertado pela incerteza. Em determinado momento, porém, algo chama sua atenção. Tonho se mexe de forma sutil sob o lençol, como se estivesse incomodado com a temperatura do próprio corpo. Ele treme levemente, o que faz Lúcia se levantar imediatamente, preocupada. Ela ajeita o cobertor sobre ele com cuidado, tentando protegê-lo, mas, ao encostar a mão em sua testa, seu rosto muda completamente. O choque é imediato. Ela recua um passo, assustada com a intensidade do calor. Mama, ele está ardendo em febre. A voz de Lúcia sai embargada, tomada pelo desespero. Sem perder tempo, ela corre para fora do quarto chamando por ajuda, enquanto o clima no corredor rapidamente se transforma em tensão. Minutos depois, Onildo chega acompanhado de uma enfermeira e inicia uma nova avaliação no paciente. O médico franze a testa ao analisar os sinais vitais, percebendo claramente que o estado de Tonho piorou desde a última medicação. Logo em seguida, Caetana entra no quarto apressada, percebendo o clima de preocupação no ar. Ao ver o filho naquele estado, ela leva a mão à boca, tentando conter o desespero. Com a voz trêmula, ela questiona: "O que aconteceu, doutor? Ele não tinha começado a melhorar com o tratamento?" Onildo respira fundo antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras para não alarmar ainda mais a família, embora a gravidade da situação seja evidente em seu olhar. Era o esperado que houvesse uma melhora inicial, mas cada organismo reage de uma forma diferente. Às vezes, o quadro pode oscilar antes de estabilizar. Lúcia, que não desgruda os olhos de Tonho, se vira rapidamente para o médico, com lágrimas já se formando em seus olhos. Mas isso não é resposta. O que a gente pode fazer agora? Ele não pode piorar assim do nada. Onildo mantém a postura profissional, embora também demonstre preocupação crescente. Nós vamos precisar agir com mais intensidade. Vou dobrar a dose da medicação. Neste momento, é a única alternativa que temos. As palavras não trazem conforto algum. Pelo contrário, aumentam ainda mais a ansiedade no ambiente. Horas se passam em um ritmo angustiante. O quarto permanece em silêncio, quebrado apenas pelo som dos aparelhos e pelas orações baixas de Caetana, que não se afasta um minuto sequer da cama do filho. Lúcia, ao seu lado, segura a mão de Tonho com força, como se pudesse impedir que ele escapasse apenas com aquele gesto. Em alguns momentos, as duas mulheres se encaram em silêncio, compartilhando a mesma dor e a mesma impotência diante da situação. Mais tarde, Onildo retorna ao quarto com o semblante ainda mais carregado. Ele observa o paciente por alguns segundos antes de falar, como se estivesse reunindo coragem para dar uma notícia difícil. "Eu vou precisar me ausentar por um breve momento. Tenho um compromisso urgente em Barro Preto, mas volto assim que possível." Lúcia imediatamente reage, sem tirar os olhos de Tonho. Ela se levanta e encara o médico com uma mistura de medo e desconfiança. "Doutor, quais são suas expectativas reais sobre o estado dele?" A pergunta pesa no ambiente. Caetana também encara Onildo, esperando uma resposta sincera, ainda que dolorosa. O médico respira fundo, percebendo que não há mais espaço para suavizar a verdade. Ele baixa levemente o olhar antes de responder. "Eu não vou esconder de vocês. Já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance até aqui." Ele faz uma pausa, e o silêncio no quarto se torna sufocante. Infelizmente, as chances de recuperação são mínimas neste momento. A frase atinge Lúcia como um golpe direto. Seus olhos se enchem de lágrimas imediatamente, e ela recua um passo, como se tivesse perdido o equilíbrio emocional.
Sem conseguir se controlar, ela volta para o lado de Tonho e encosta a cabeça próxima ao peito dele, tentando abafar o próprio choro enquanto segura sua mão com ainda mais força. Caetana, devastada, permanece alguns segundos em silêncio absoluto, olhando para o filho como se tentasse encontrar alguma resposta naquele rosto inconsciente. Aos poucos, a dor se transforma em desespero e ela finalmente se aproxima de Onildo novamente. Com a voz embargada, ela faz um pedido quase desesperado. Doutor, por favor, traga o padre Viriato. Onildo a encara, surpreso por um instante. Caetana continua, agora com os olhos marejados e a voz firme apesar da emoção. Se a medicina já fez tudo o que podia e não conseguiu trazer melhora, então agora só nos resta a fé. O médico hesita por alguns segundos, olhando novamente para Tonho, como se também estivesse tentando aceitar os limites da própria ciência diante daquela situação crítica. Por fim, ele assente com a cabeça. Está certo. Eu vou providenciar isso imediatamente. Enquanto Onildo se prepara para sair, o clima no quarto permanece pesado, como se cada pessoa ali estivesse presa entre a esperança e o desespero, sem saber qual dos dois sentimentos ainda pode sobreviver àquela batalha pela vida de Tonho. 1 hora depois da decisão de recorrer à fé, o clima no hospital parece ainda mais pesado. O corredor já não tem o mesmo fluxo de pessoas, como se o próprio ambiente estivesse sendo dominado por uma espécie de silêncio respeitoso, quase fúnebre. Dentro do quarto, Lúcia permanece ao lado de Tonho, segurando sua mão com firmeza, enquanto Caetana observa o filho com os olhos inchados de tanto chorar. Onildo, mesmo tentando manter a postura profissional, demonstra visivelmente o cansaço emocional diante da gravidade do caso. É nesse momento que a porta se abre lentamente. Padre Viriato entra com uma expressão séria, carregando consigo um pequeno estojo religioso. Sua presença imediatamente muda a atmosfera do quarto, trazendo uma mistura de esperança e apreensão. Lúcia se afasta levemente da cama, seguida por Caetana, como se automaticamente reconhecessem que aquele momento exigia respeito e silêncio. O padre observa Tonho por alguns segundos, como se estivesse medindo a gravidade da situação com o próprio olhar. Em seguida, respira fundo e fala com serenidade, mas com um peso evidente na voz. O doutor Onildo me procurou e me explicou a situação do Tonho. Diante da gravidade do quadro, eu trouxe comigo o óleo sagrado para a extrema unção. As palavras caem como uma sentença dentro do quarto. Caetana fecha os olhos por um instante, enquanto Lúcia leva a mão à boca, tentando conter o choro. Onildo abaixa o olhar, em respeito ao momento, sem interferir. Com movimentos lentos e solenes, o padre se aproxima da cama. Ele abre o estojo, retira o óleo e começa a fazer o sinal da cruz sobre a testa de Tonho, enquanto inicia uma oração em voz baixa, quase sussurrada. Cada palavra parece preencher o ambiente com uma sensação de despedida inevitável. Que Deus receba este filho em sua misericórdia e lhe conceda paz. Enquanto a oração continua, Lúcia aperta ainda mais a mão de Tonho, como se pudesse impedir que ele se fosse apenas pelo toque. Caetana fecha os olhos e começa a rezar em silêncio, enquanto Onildo observa tudo com um olhar misto de compaixão e impotência. Mas, de repente, algo inesperado interrompe completamente aquele momento de resignação. O corpo de Tonho se move levemente. Primeiro um pequeno espasmo, depois um movimento mais evidente no peito, emitindo sons mais constantes. Em poucos segundos, Tonho mexe os dedos, depois o braço, até que finalmente abre os olhos de forma lenta e confusa. O silêncio se quebra imediatamente. Lúcia arregala os olhos, sem acreditar no que está vendo. Caetana leva as duas mãos ao rosto, completamente em choque. A emoção toma conta do ambiente de forma avassaladora. Até mesmo o padre Viriato interrompe sua oração,
afastando ligeiramente a mão de Tonho enquanto o observa com espanto. Por alguns segundos, ele parece não encontrar palavras, apenas encara o paciente como se estivesse diante de algo inexplicável. Lúcia não consegue se conter. Tomada por um impulso de alívio e emoção, ela se aproxima rapidamente da cama e abraça Tonho com força, como se precisasse ter certeza de que ele realmente está ali. Meu amor, você está me ouvindo? Você voltou! Você voltou para mim! Tonho ainda está fraco, respirando com dificuldade, mas seus olhos acompanham Lúcia com certa consciência, o que aumenta ainda mais a emoção no quarto. Onildo rapidamente retoma o controle da situação. Ele respira fundo, visivelmente surpreso, mas tenta manter a racionalidade médica. Isso é um avanço significativo, muito maior do que qualquer resposta que tivemos até agora. Ele se vira para os demais, ainda processando o que está acontecendo. Se continuarmos com o tratamento e mantivermos a estabilização dele, existe uma chance real de recuperação. Enquanto ele fala, um movimento brusco acontece na mesa ao lado da cama. O frasco da medicação, que estava parcialmente aberto, escorrega e cai no chão, se espatifando em vários pedaços de vidro. O som do impacto ecoa pelo quarto, fazendo Padre Viriato recuar assustado. Caetana se afasta imediatamente, em choque. E agora? Sem o medicamento, como ele vai continuar o tratamento? Onildo se abaixa rapidamente para verificar os cacos espalhados, tentando avaliar o prejuízo. Ele respira fundo e tenta acalmar o ambiente. Calma, nós temos outros frascos. Isso não compromete o tratamento. Mas, ao se aproximar ainda mais do chão, algo chama sua atenção. Ele franze a testa, confuso. Espera. Essa coloração está diferente. Lúcia imediatamente se aproxima, ainda abalada com o momento anterior. Como assim diferente? Onildo, desconfiado, passa o dedo no líquido que se espalhou no chão entre os cacos de vidro. Por um instante, hesita, como se não quisesse acreditar no que está percebendo. Em seguida, leva o dedo à boca. O silêncio no quarto se torna absoluto. Todos observam a reação dele com expectativa crescente. O rosto de Onildo muda completamente. A expressão de surpresa dá lugar a uma preocupação imediata. Isso aqui é água. O choque toma conta do ambiente. Caetana dá um passo para trás, completamente sem reação, enquanto Lúcia arregala os olhos em desespero. Como assim água? Vocês estão me dizendo que estavam tratando meu filho com água? A pergunta ecoa pelo quarto como uma acusação direta, deixando todos em silêncio por alguns segundos. Tonho, ainda fraco, solta um leve suspiro, mas ninguém consegue desviar a atenção do que acabou de ser revelado. Onildo, percebendo que aquele não é o momento adequado para continuar a discussão dentro do quarto, levanta-se rapidamente e toma uma decisão imediata, tentando evitar que o estado emocional de Tonho seja ainda mais afetado. Vamos sair daqui e conversar lá fora. Não vamos deixar ele nervoso neste momento. Lúcia encara o médico com os olhos cheios de lágrimas, enquanto Caetana ainda tenta processar o choque da descoberta. O clima no quarto muda completamente mais uma vez agora. Não é mais apenas esperança ou desespero, mas a suspeita crescente de que algo muito grave pode ter acontecido bem debaixo dos olhos de todos. Assim que deixam o quarto de Tonho, o clima no corredor do hospital muda completamente. O silêncio antes carregado de esperança e oração agora dá lugar a uma tensão pesada, quase sufocante. Onildo toma a dianteira, ainda tentando manter a postura racional de médico, enquanto organiza mentalmente o que acabou de presenciar. Ele respira fundo, como alguém que precisa separar emoção de lógica antes de falar. Depois de alguns segundos, ele se posiciona diante de Lúcia e Caetana, tentando dar uma explicação técnica para o que aconteceu. Eu preciso ser honesto com vocês. Todo o procedimento inicial foi realizado corretamente. A medicação foi preparada da forma adequada e administrada como deveria. Ele faz uma pausa breve.
escolhendo as palavras com cautela. Não há, até agora, nenhum erro médico que explique a piora repentina do estado do Tonho. Aquela frase, ao invés de acalmar, apenas aumenta ainda mais o desespero de Lúcia. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas não de fraqueza, e sim de raiva. A jovem fecha os punhos, respira fundo e dá um passo à frente, como se finalmente tudo fizesse sentido em sua mente. Com a voz carregada de indignação, ela dispara: "Foi o Mirinho." A afirmação ecoa pelo corredor como uma sentença. Caetana imediatamente se vira para ela, completamente chocada, sem conseguir acreditar no que acabou de ouvir. "O quê? Você tem certeza do que está dizendo, Lúcia?" Lúcia levanta o olhar, agora tomada por uma convicção quase feroz. As lembranças do comportamento do vilão, do sorriso dissimulado, das palavras frias e do pressentimento constante voltam com força. Ela dá mais um passo à frente, como se estivesse reunindo todas as provas que já carregava dentro de si. Eu vi ele saindo daquele corredor. Eu vi o jeito que ele sorria, como se tivesse certeza de alguma coisa. Ela engole em seco, mas não recua. E não foi só isso. Eu confrontei ele. Olhei no olho daquele homem e ele não negou nada. Pelo contrário, Lúcia aperta os olhos, lembrando com revolta. Ele ainda teve a coragem de dizer que, se algo acontecesse com o Tonho, ele estaria pronto para me consolar, como se tudo já estivesse planejado desde o começo. O impacto da revelação faz Caetana dar um passo para trás, levando a mão à boca em choque absoluto. Por alguns segundos, ela parece não conseguir respirar direito, até que a dor se transforma em explosão. "Eu vou acabar com esse homem." A voz de Caetana ecoa pelo corredor, atraindo olhares de alguns funcionários do hospital. A mulher está fora de si, tremendo de raiva e desespero. Denunciar não vai ser suficiente. Isso não é só crueldade, isso é crime. Como esse desgraçado teve coragem de encostar no meu filho? Ela tenta avançar, como se fosse sair imediatamente para confrontar Mirinho, mas é impedida por uma figura firme que entra em sua frente. Padre Viriato ergue as mãos, tentando conter o impulso de vingança. "Espere, minha filha. Não podemos agir dessa forma no impulso. Não devemos colocar a carroça na frente dos bois." Caetana o encara, com os olhos vermelhos e cheios de dor. "O senhor não entende, padre. Um filho é tudo para uma mãe. Eu não vou esperar prova nenhuma enquanto esse homem continua solto." Viriato mantém a calma, embora sua voz também carregue preocupação. "Eu entendo sua dor, mas se vocês confrontarem o Mirinho agora, sem provas concretas, ele pode simplesmente negar tudo e ainda virar essa situação contra vocês." Nesse momento, Onildo intervém, concordando com o padre, mas de forma mais técnica. "Ele tem razão. Precisamos pensar com estratégia. Não basta acusar. Precisamos de evidências, testemunhas, qualquer coisa que sustente isso diante de uma denúncia formal." O corredor volta a ficar em silêncio por alguns instantes. A raiva continua ali, viva, mas agora dividida com a necessidade de pensar racionalmente. Lúcia, porém, não consegue aceitar apenas esperar. Ela começa a andar lentamente até a porta do quarto de Tonho, ainda em choque com tudo o que está acontecendo. O olhar dela muda de dor para determinação. É como se uma nova ideia começasse a se formar dentro de sua mente. De repente ela para, se vira lentamente para os demais e os interrompe com firmeza. "Eu acho que já sei o que a gente precisa fazer." Todos a observam imediatamente. Caetana seca as lágrimas, tentando focar na jovem. Onildo franze a testa, curioso. Padre Viriato aguarda em silêncio. Lúcia respira fundo, como se cada palavra agora fosse decisiva. Existe apenas uma pessoa que pode confirmar tudo o que aconteceu e provar sem sombra de dúvida o que o Mirinho fez dentro daquele hospital. O silêncio se intensifica ainda mais. Caetana pergunta, quase sem voz: "Quem?" Lúcia levanta o olhar com firmeza, agora completamente decidida.
E, ao explicar seu plano, a tensão no corredor se transforma em uma nova esperança, ainda frágil, ainda perigosa, mas suficiente para unir os três contra o mesmo inimigo. Onildo e Padre Viriato trocam um olhar de entendimento, e aos poucos, mesmo com dúvidas e medo, todos acabam concordando com o plano de Lúcia, conscientes de que aquela pode ser a única chance de revelar a verdade sobre Mirinho antes que ele consiga destruir qualquer prova do que fez. O tempo parece ter passado em ritmo acelerado depois da grave revelação no hospital. Ainda sob o impacto das acusações feitas por Lúcia e da descoberta de que o tratamento de Tonho foi sabotado, Onildo toma a decisão de ir pessoalmente até a fazenda de Casemiro para comunicar o estado do paciente. O clima no trajeto é pesado, como se cada pensamento já antecipasse uma notícia difícil. Ao chegar, ele encontra Casemiro no escritório, cercado por papéis e assuntos da fazenda que tentam mascarar sua preocupação constante com o afilhado. Assim que vê o médico, o coronel se levanta imediatamente, já percebendo que algo não está bem. Com um tom apreensivo, ele pergunta: "E então, doutor, como está o Tonho? Eu pensei em ir ao hospital, mas acabei preso aqui com esses problemas da fazenda." Onildo hesita por um instante. Ele sabe que a resposta não será fácil, mas também entende que não há mais espaço para suavizar a realidade. O médico respira fundo, ajusta a postura e responde com seriedade. O estado dele é extremamente delicado. Infelizmente, neste momento, não existem mais perspectivas concretas de melhora. Casemiro leva alguns segundos para processar a informação. O olhar dele muda imediatamente, como se algo tivesse sido arrancado de dentro. A voz sai mais baixa, quase sem força. "Então, não há mais nada a fazer?" Onildo baixa o olhar antes de continuar. "Agora, o que nos resta é aguardar a resposta do organismo dele. Qualquer evolução será muito lenta e incerta." A notícia pesa no ambiente como uma sentença silenciosa. Enquanto Casemiro tenta manter a compostura, Mirinho, que estava presente em um canto da sala, escuta tudo com um sorriso discreto no canto dos lábios. Ele disfarça rapidamente, fingindo preocupação, mas por dentro mal consegue esconder a satisfação. O fato de Tonho estar entre a vida e a morte parece reforçar ainda mais sua sensação de vitória pessoal. Horas depois, a fazenda começa a receber convidados para um jantar que já estava planejado há dias. Fortunato, Diógenes e suas respectivas famílias chegam, sem imaginar a tensão que domina o ambiente. O clima inicialmente festivo logo se desfaz ao perceberem o semblante abatido de Casemiro. O coronel tenta manter a educação, mas sua voz entrega o peso emocional. "Eu confesso que até tinha esquecido desse jantar. Diante de tudo o que está acontecendo com o Tonho, talvez seja melhor cancelarmos." Antes que ele consiga encerrar a frase, Mirinho intervém com uma naturalidade ensaiada, tentando transformar o momento em algo mais leve. "Que isso, papai? Com tanta gente aqui em casa, pelo menos o senhor não fica preso só nesse pensamento. Às vezes, distrair um pouco ajuda mais do que se fechar nisso tudo." Casemiro olha para o filho com um certo incômodo, como se não gostasse do tom da fala, mas antes que responda, Diógenes toma a palavra, tentando manter a harmonia. "O rapaz tem razão. Estamos aqui também para dar apoio nesse momento difícil." Sem muita alternativa, Casemiro acaba cedendo. O jantar é mantido, ainda que claramente marcado por um clima pesado e desconfortável. Todos se acomodam à mesa. O ambiente, que deveria ser de confraternização, se torna uma mistura de tensão e formalidade forçada. Mirinho, ao contrário dos demais, parece completamente à vontade. Ele ri, faz comentários desnecessários e chega a interagir de forma exageradamente descontraída com Virgínia, o que causa desconforto evidente nos convidados. Alguns trocam olhares de reprovação, incomodados com a falta de sensibilidade diante da situação de Tonho.
Em determinado momento, Mirinho, já incomodado com os olhares de julgamento, revira os olhos e solta em tom de deboche: sinceramente, pelo jeito que vocês estão falando, parece até que eu sou o culpado por tudo o que está acontecendo com o Tonho. O silêncio se instala de forma imediata. Todos se entreolham, sem saber como reagir à provocação, até que, de repente, uma voz firme corta o ambiente como um choque. Mas você é o culpado. O impacto é imediato. Mirinho congela. A taça que ele segurava fica suspensa no ar por um segundo antes de ele lentamente virar o rosto em direção à origem da voz. O mundo parece parar ao seu redor. E então ele vê Tonho, de pé na entrada da sala, ainda fraco, mas consciente. O choque é tão grande que Mirinho perde completamente o equilíbrio emocional e recua instintivamente, derrubando a cadeira com um barulho seco que ecoa pela casa. O quê? O que é isso? Você. Você não estava. Antes que ele consiga terminar, Tonho dá um passo à frente, ainda abalado, mas com o olhar firme. Cala a boca. Não adianta tentar mentir agora. Ele respira com dificuldade, mas continua. Eu ouvi tudo. Eu estava consciente. Eu ouvi cada palavra que você disse no hospital. Um silêncio absoluto toma conta da sala. O rosto de Mirinho perde completamente a cor. Casemiro se levanta imediatamente, tomado por uma mistura de choque e raiva. Ele dá alguns passos em direção ao filho, como se não acreditasse no que está vendo. Graça, desesperada, se coloca na frente de Mirinho, tentando protegê-lo instintivamente. Diógenes e Marta demonstram revolta imediata ao perceberem que foram enganados dentro da própria casa e rapidamente chamam Virgínia para se afastar da situação, temendo qualquer associação com o escândalo. Sem reação, ela apenas obedece, visivelmente abalada. A confusão se instala na sala. Casimiro grita, tomado pela dor e pela indignação. Como você pôde fazer isso, Mirinho? Como você teve coragem? Mirinho tenta se defender, mas a voz falha. Eu não. Tonho o interrompe, firme. Confesse logo. O ambiente parece explodir em tensão. Mirinho cerra o olhar, respirando pesado, até que finalmente abandona qualquer tentativa de negação. Sua expressão muda completamente, revelando algo frio e calculista. Tá certo, eu fiz. Um novo silêncio se forma. Ele continua com um sorriso amargo e sem qualquer arrependimento. Acham mesmo que eu ia perder a chance de me livrar dele quando tudo estava ao meu alcance? O choque se espalha ainda mais pela sala. Nesse momento, Fortunato se aproxima, já com postura firme de autoridade. Ora! Então o filhinho de papai resolveu brincar de assassino. Mirinho, você está preso. O delegado faz um sinal e 2 policiais entram. Desesperado, Mirinho olha ao redor, como se procurasse alguém que pudesse salvá-lo. Seus olhos acabam encontrando Casemiro, que está completamente destruído emocionalmente. Com a voz embargada, o coronel finalmente fala, como se cada palavra fosse arrancada de dentro dele. Pode levá-lo, porque a partir de hoje eu não tenho mais filho. Ele respira fundo, contendo o choro. Tenho apenas uma filha e um afilhado. A frase cai como um golpe final. Mirinho sente o mundo desabar ao seu redor, mas não reage, não luta. Apenas aceita quando os policiais o algemam. Graça chora desesperadamente, tentando alcançar o filho, mas é contida. Enquanto isso, Casemiro se afasta lentamente do tumulto e abraça Tonho com força, como um pai abraça a um filho, e com a voz baixa e carregada de dor, ele diz: É bom te ver vivo. É a única alegria que ainda me resta.